Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos reprisar um pouco o versículo que a gente iniciou ontem, 2 Coríntios 10, 3. A gente vai entender aonde tramita a nossa guerra, a nossa batalha. Do contrário que alguém pensa, o diabo ele tem suas estratégias, né? E nesse jogo de manipulação humana tá correndo há muito tempo, né? Então, se tem uma coisa que o seu inimigo sabe sobre você, é os seus pontos fracos. E não são poucos, né? Nós somos homens aqui, sabemos que cada um tem as suas lutas, né? Agora, a única coisa que impede o diabo de ter vantagem sobre você é uma vida cheia do Espírito. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai escrever a carta a Gálatas e vai falar: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Andar em espírito, movimentar em espírito e não vai cumprir a vontade da carne, porque é mais do que um ato religioso, né? É um estilo de vida, é uma conduta, é uma cultura, e isso vai trazer, vai trazer uma postura. O diabo ele gosta de empurrar a mesma brecha de sempre, né? E ele começa pela mente. Pode analisar na sua vida. Toda vez que você escorregou de alguma coisa antes na sua mente, você começou a perder a batalha. Na mente, pensamentos. E aí de pensamentos evolui para sonhos e o inimigo vai vendo que está ganhando território. Então ele vai condicionando, ele pode te emboscar durante 2 anos, 5 anos, não importa. Aqui não importa, para ele não é velocidade, é objetivo. Por isso que para Deus aqui não é a sua velocidade. Quanta gente você sabe que saiu primeiro, correu bem, até talvez no meio do evangelho tem até um grande nome, né? Mas sua vida não pode ser observada durante um bom tempo, né? Você não pode observar aquela pessoa durante a vida toda, né? E acredite, irmãos, é isso que conta para Deus. Como eu lembro que no aniversário passado, estava muito angustiado, orando a Deus, as mudanças, né? E o Senhor falou: Carlos, eu quero te encontrar lutando naquele dia. Só isso. Quero te encontrar dando murro, pontapé para todo lado, não se entregando. E é verdade. Se entregar, nós primeiro nos entregamos a sentimentos que ganham lugares na nossa mente, desce, mora no nosso coração, e ainda todo mundo compra o religioso, né? Porque a gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu a colocar aquela cara de religioso, aquela voz impostada, colocamos aquela rajada de língua estranha, quando na verdade nós estamos perdendo a batalha no interior. Então não se apodere do rito, se apodere da contemplação, do prazer de estar com Ele. Que a única coisa que freia realmente o avanço do pecado, irmão, é você considerar perdê-lo. E se ele tiver valor para você, você vai se bater, você vai lutar, você vai chorar, vai correr contra ele. Você não vai ter problema de chamar um ancião e falar: eu estou passando por isso, me ajuda. Meu casamento, minha família, meus pensamentos, eu estou lutando contra isso. Então o diabo não vai ter poder contra você, porque é no campo dos argumentos, dos raciocínios, das ideias, que ele avança para um sofisma que faz você pensar que uma ideia errada está tão bem contada que se torna verdade para você. Isso é um sofisma. É quando uma mentira é tão bem estabelecida que você crê nela como uma verdade. E aí pronto, aí nós temos um problema, porque se torna um fundamento. E qualquer coisa criada daqui para cima vai ter que cair. E aí uma hora Deus vem derrubar tudo e diz: acabou com a minha vida, meu filho, se você não tivesse deixado esse sofisma aqui. Então lembre, gente, nunca ame a estrutura, ame o fundamento. Fundamento é que vai determinar quantos andares você vai construir. Diz assim lá em 2 Coríntios 10, 3. Porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
destruindo argumentos. Primeiro, você precisa lutar para destruir argumentos. E aí, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que é quando Deus dá aquela aguçada. Você não precisa se submeter. Dá uma olhada. Olha só como Deus te usa também. A irmã de Moisés. Olha como Deus te usa, Miriam. Arão, você também é uma bênção. E é verdade. Não era mentira, mas cheia de veneno. Porque quando eu arranco alguém da sua posição, eu deixo uma avenida para o diabo entrar ali. E sinceramente, irmão, você é uma bênção no lugar que Deus te plantou. Qualquer lugar que você esteja fazendo um bom trabalho sem Deus ter te colocado, é frustração, é canseira. E ele continua falando que levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Irmãos, tem dias que você tem que pegar assim, na argola no seu nariz, que é assim que faz com o boi. Quando o boi não quer obedecer, enfia uma argola e aí puxa, aí ele sente uma dor, ele obedece para onde puxar ele. Puxar o seu nariz e colocar ele no pé de Jesus. Falar, alma, cala sua boca. Fica aqui, ó, aos pés de Cristo. É assim que você vê esse argumento. Se submetendo, quebrando diante da pessoa certa, irmãos. Irmãos, se a gente não se humilhar diante de Deus, a gente vai ser humilhado diante do homem. Se a gente não se quebrar diante de Deus, a gente vai ser quebrado diante das pessoas, quebrado diante da nossa família. Então a melhor coisa que você pode fazer é acordar de manhã com a sua carcassinha e quebrar diante de Deus. Porque se você quebrar diante de Deus lá na olaria, Ele vai tocar a mão, porque Deus, quando se trata do barro, do vaso, quando se trata do homem, Ele quer pegar, Ele quer encostar. E Ele vai te refazer. Ele vai te refazer, porque ele é do interesse de Deus refazer. Então, nós precisamos levar, conduzir, cativo esse sentimento até o pé de Cristo para averiguar, Senhor, tá, vê se, é aquele texto, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós não estamos tendo coragem de perguntar isso a Deus, porque de fato no nosso coração a gente já sabe o que está mal. Talvez não com toda aquela clareza, porque o sofismo está começando a ganhar força, mas vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Vê se há em mim, faz uma autoanálise, né? O irmão estava me mostrando um vídeo da Cristina, ela falou assim que tem quando você está passando uma xerox de uma fotocópia, né? Aí você coloca a folha assim, aí uma luz passa, né? Aí sai a imagem do outro lado. Ela disse que, aí ela deu o exemplo da conversão dela. Diz ela que uma luz passou por ela, bem devagarzinho. E aí, na hora, minha mente voou nesse lugar, eu vi a máquina de xerox, bem devagarzinho, leu a vida dela e manda para lá uma imagem daquilo. Agora, essa imagem não é perpétua, você precisa continuar lutando, é natural. Como ela teve as lutas, a gente conhece, sabe que ela teve altos e baixos, agora está numa boa leva aí, está se levantando, está querendo, mas essas são as lutas dela. As lutas dela, talvez para nós aqui, é visível, porque a gente vê ela com as malas, puxando e andando pela cidade. Mas e as malas espirituais que você arrasta no seu quarto ou na sua mente e está mais maltrapilho do que ela e mais sujo do que ela? E aí, só que você consegue esconder, porque você toma banho, usa um bom perfume, tem uma boa roupa, e as pessoas falam, nossa, que... E Deus falou assim, tá pior do que... E aí o problema entre ela e a gente tá nesse estado, o religioso está nesse estado, é que o religioso, irmão, está num caminho sem volta. Se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se não houver arrependimento, não adianta. Olha, Esaú procurou com lágrimas o arrependimento e não achou. Então, lágrimas não é sinônimo de arrependimento. Sinônimo de arrependimento é vida transformada. A palavra para arrependimento é metanoia. É a mudança de comportamento, de mentalidade. É você estar indo naquela direção e perceber. E fazer o caminho contrário. Contra tudo e contra todos.
contra todos os tijolos que você já colocou. Derrubar tudo. Cara, eu já estava construindo, agora deu entulho de novo. O que você vai ter que fazer? Gastar um bom tempo para arrancar, derrubar, para depois edificar de novo. É por isso que é cansativo. Porque toda vez que você está tendo que quebrar alguma coisa que cresceu a mais, porque você não estava usando o prumo, assim, quando você vai levantar o muro, você tem que sempre conferir com o prumo, né? Se ele está no nível, né? Aí beleza, tá no prumo. Ah, eu vou tirar na massa. Começa aqui com 1 aqui e termina com 20 lá em cima, né? O muro tá assim, a gente fica tentando corrigir no reboco, né? Cuidado, gente. Derruba, faz de novo. Vai dar entulho, mas vai ser seguro. Porque a casa precisa apoiar em algo reto. E aí que tá o prumo, né? Ele... Por exemplo, quando você usa a ferramenta do prumo, você solta ela de cima para baixo. É como se eu olhasse para a mão de Deus soltando o prumo, né? E levantando da terra alguém que está voltando para o céu. Reto. Então ele vai levantando e vai passando o prumo. E assim, o prumo ele tem que correr no tijolo sem rodar, né? Ele tem que passar rente, mas ele não pode encostar. Então, gente, nós estamos subindo, nós estamos voltando. E eu gosto do livro de John Bevere, que fala que o meio-dia, né, quando os 2 ponteiros estão apontando para um meio-dia, é que a mente, o corpo, as emoções estão voltadas para Deus. Eu estou na terra, mas já estou vivendo no céu. É o momento zênite que ele fala, né? É quando a luz da aurora chegou ao meio-dia. Quando você está no ápice da sua iluminação de entendimento. Aqui o diabo não tem força, aqui o diabo não tem poder. Mas enquanto você está progredindo, você tem consciência. Não, eu estou em processo. Deus está processando minha vida, Ele está transformando minha vida. O diabo trabalha nas fortalezas da mente. Vencemos os argumentos com batalha espiritual. E aí não é com altura de voz, impostação de voz, poderzinho, em nome de Jesus. Um Hadouken não, né? Esse negócio não, né? Não é Horiug, nessas coisas. O diabo só reconhece a autoridade. E qual a autoridade? A autoridade de uma vida posturada. A autoridade de um tijolo sendo levantado pela verdade. Reto. Verdade, justiça e santidade é a edificação do céu, gente. Verdade, justiça e santidade. É quando o prumo passou, viu verdade, está com justiça e provavelmente vai manifestar integridade, que é a mesma coisa que santidade. Manifestar integridade na casa, na família, no trabalho, na escola, na comunidade, na cidade. Aí nos tornamos a luz do mundo, nos tornamos a lâmpada da cidade, nos tornamos o sal da terra. Não só para a nossa casa, que é um egoísmo pesado, irmãos, cuidar só dos nossos. A Bíblia ela repreende você só ficar aí, mas a primeira opção começa daí, porque nada avança para fora sem antes começar do interior. É aí do interior da sua casa. Primeiro você, o homem individual, o homem integral, inteiro, depois avança sobre a família, aí como vai seu cônjuge, como vai sua família, depois ela sai, né? Ela consegue sair das paredes da sua casa, começa a tocar ambiente em que você convive, né? A gente vai chamar isso de raio de influência. Ela vai começar a tocar no raio de influência. Aí você lida com um colega no trabalho que, com a vida toda tortuosa, vendo a sua vida reta, é o suficiente para não ser mais inocente. E aí a gente gasta tanta energia tentando convencer as pessoas. Eu gastei tanta energia na minha vida pastoreando e falando, mas eu não consigo convencer as pessoas, até que o Espírito Santo falou assim, porque se esse fosse o seu trabalho, não precisava do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é colocado aqui para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, qual a nossa parte? Ide por todo mundo, anunciai. Como eu anuncio? Com palavras e comportamento. Se as nossas palavras é bonito, o comportamento ruim, as pessoas chegam, elas se escandalizam com o evangelho que a gente está ministrando.
E aí, aquilo que era ruim fica pior, porque Deus está contabilizando. Então, nós precisamos declarar as verdades de Deus como práticas na nossa vida. Como eu vou declarar as verdades de Deus como prática? Essa é a batalha espiritual. Como eu vou destruir os argumentos? Como eu vou destruir, né, esse pensamento caído, né, essa altivez? Como eu vou derrubar essas fortalezas? Porque eu preciso derrubar a fortaleza para criar, né, essa morada, esse lugar. Como? Você precisa declarar as verdades de Deus na sua vida com conduta. Conduta moral, conduta de integridade prática. E aí sim, é a vida comum que prega, gente. É a vida comum. As pessoas não esperam ver alguém flutuando, né? Para poder... Não, é a vida comum. É o pai de família, é o homem que paga as contas. É o homem que é justo no que diz respeito às suas obrigações. E é também misericordioso, que cuida bem da sua esposa, dá destino para os seus filhos, que faz a sua guerra interior, submetendo todos os dias esse homem, como dizem, esse homem interior que cheio de apetites carnais, que se você der vazão, irmãos, aos apetites, daqui a pouco você está devorado por ele, porque o apetite até devora a gente. Mas se você estiver cheio de fome do Espírito, você vai romper, avançar, crescer, desenvolver. E o perigo acho que eu consigo, dou conta sozinho. Não faça essa jornada sozinho. Você vai cair uma hora e não vai ter ninguém para te levantar. Irmãos, se é difícil se relacionar, imagina sem ter ninguém para te levantar naquele dia, né? Não. Viva em comunidade. Crescimento da verdade te liberta. O crescimento da verdade dentro de nós, o conhecimento dela e a expansão da verdade, ela começa a quebrar as correntes e as algemas, né? Eu não consigo, eu não dou conta, daqui a pouco você começa a fazer frente, você começa a vencer, sua mente começa a questionar, você está aí de novo? E você começa a ter, mas é pela vida do Espírito que você vai ganhando força para isso. O diabo é o pai da mentira e só é vencido pela verdade. Irmãos, deixa eu falar. Que verdade, né? A gente já ouviu isso tantas vezes, mas o diabo é pai da mentira e a única coisa que contrapõe o diabo é a verdade. Não a minha verdade. O problema é que, como diz o salmista Davi, ele vai fazer uma oração assim: julga-me não conforme a minha justiça, nem conforme a minha verdade. Porque ele entendeu que a minha justiça e a minha verdade é como um trapo de imundície. Aquilo que Isaías falou no Isaías 61. A nossa justiça e a nossa verdade é como um trapo de imundície. Então ele bate de frente contra isso. Mas a verdade de Deus, daí sim, vê se é em mim, Senhor, vê se é em mim, vê se é em mim. Aí se Deus te fazer ali aquela, como diz a menina lá, fazer aquele check-out, ali, passar aquela luz em você e manifestar alguma coisa, vem cá que eu oro, eu expulso, eu ajudo. Mas se você não quiser, você pode fazer uma coisa importante. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito voluntário. Aí você vai pedir o quê? Deus, eu estou perdendo a minha voluntariedade. Estou perdendo o meu espírito e a vida. Estou fazendo, mas não estou experimentando. Estou fazendo, mas não estou desfrutando. Perdi alguma coisa aqui. Ainda continua vindo os elogios, ainda continua vindo as pessoas falando, nossa, é uma benção, ainda está tudo certo, estou ainda com o meu instrumento na mão, estou com o meu microfone na mão, mas restaura a alegria da minha salvação. Aí você faz outro pedido, porque você fez um check-out, deu uma olhada e o coração tinha endurecido. E aí Jeremias 11 que fala que eu tirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Irmão, quando o coração para o músculo, o coração, mas para de pulsar a vida para o corpo todo, alguma coisa vai ter que ser amputada aí. Vamos ter cuidado antes de a gente ficar sem mão para fazer, sem pé para fazer, porque
Mas a nossa guerra real começa na mente. Você já percebeu que no corpo, vamos imaginar, cabeça e o corpo. O cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Os sentidos que estão no corpo, né, é a sua capacidade de caminhar, é a sua capacidade de tocar, é tato. Então a igreja, ela sempre vai perder o tato se ela perder a cabeça. E na cabeça estão cinco sentidos, né? A sua visão, a audição, o olfato e a capacidade de se alimentar, né? Paladar, né? De se alimentar e também de falar. Olha só, tudo na cabeça. Então, se o diabo ganha na cabeça, o serviço fica condenado. Eu vejo, irmãos, às vezes as pessoas, elas estão agora com aquela... Olha aqui, meu telefone tá dando uns pane, gente. Que as pessoas estão agora, é pastor abusivo. Então, tá tendo uma fomentação. Não estou falando que não exista. Eu estou falando que quem está morto não reclama de nada ou tem discernimento. Não faz para homem, não faz para ninguém, não se sente abusado. Estou fazendo porque eu amo, estou fazendo porque eu... Consegue dar uma resposta e vai... Mas quando a pessoa está doente, ela vai colocar a culpa em alguém. Já é a prova da doença, né? Quando eu começo a transferir a culpa para esse, é por causa do meu marido, é por causa da minha filha, é por causa da igreja, é por causa do meu líder, é por causa... Não, isso aí já é a doença em você. E aí a autoanálise, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor. Tenha coragem de fazer essa pergunta. Porque é aqui que a gente vence, né? O diabo, ele sempre vai puxar para a mentira, porque na mentira ele consegue, é o ambiente dele. É igualzinho um crocodilo, né? Ele pega sua presa no seco, né? Depois de emboscar, e ele puxa para o meu território. Aqui eu quero ver. Afundou ali, já era. Enquanto o bicho está ali no seco, tentando ali fugir, ainda há uma esperança, irmão. Afundou, puxou para o território dele, já era. E aí vai fundo no engano, na mentira. Então, para de mimimi. Pastores abusivos, que fez, que aconteceu, que eu me senti abusado, que eu tive que trabalhar. Meu amigo, os discípulos, você pode ver, eles não tiveram vida durante 3 anos e meio. Tiveram vida. No dia que Jesus ali estava começando a falar, vamos ver, a igreja cresceu, estava incomodando, a igreja estava grande, Jesus estava bravo. 70 pessoas. Essa igreja está grande demais. Vou pegar no tronco e vou dar uma balançada. Então ele falou assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Vocês estão aqui por causa do pão, vocês são uns passa-fome. Os passa-fome. Aí a galera ficou brava. Meu Deus, 58 olhou assim. Dura esse discurso, quem pode suportar? Ou seja, o discurso é duro quando você chama para o compromisso. Mas o que eu quero é poder exercer poder, milagre, curar enfermo e ter uma cadeira, né? Uma cadeira no altar. Eu gosto mesmo que as pessoas me vejam lá em cima do altar. Deus tem misericórdia, irmão, porque às vezes nós, no rito não temos, né? No rito não temos, mas na nossa mente eu quero uma cadeira no altar também. É muito fácil colocar os irmãos que estão visual, né? Que fazem o rito ali, com sua maneira de pensar, quando nós também temos uma cadeira, né? E ainda ousamos falar, mãe, vai lá e fala com ele, coloca um à sua direita, outro à sua esquerda, pede Jesus, igual o Tiago e João, né? Que, eu quero sentar um à direita, outro à esquerda, pede meus filhos lá no teu reino. E aí Jesus fala, vocês não sabem o que vocês pedem. Isso não sou eu que decido. Eu só estou aqui para cumprir a minha parte. Eu estou empenhado em olhar o meu projeto e cumprir. Agora, cadê? Qual o seu projeto? Deixa eu olhar isso, você não está aprendendo a ler, não. Para de tentar olhar, o projeto está na minha mão. Porque o projeto está na minha mão é a minha parte. O projeto está na sua mão é a sua parte. Agora imagina todo mundo fazendo a sua parte. O sucesso que não é.
mas pode ser que a sua parte seja uma parte de bastidores. E aí? Na verdade, o nosso culto às vezes está muito contaminado com o que a gente quer, não sobre Deus, mas sobre a gente, né? Então nós precisamos lutar contra isso, porque é aqui que o diabo começa a ganhar a batalha, arrastando a nossa mente para essa mentira. Fortalezas da mente trabalham através de argumentos, ideias, conceitos que criam sofisma, afetam a nossa conduta e geram uma cultura caída. Nossa cultura são formadas por nossa conduta e, consequentemente, nossa cultura determina a nossa conduta. E é claro, conduta determina caráter. Quando, no final, o caráter deformar, já vem uma guerra sendo vencida no interior. Perda de... Por exemplo, eu tinha firmeza quanto a esse princípio. Aí eu não consegui segurar esse princípio. Eu começo a ficar mais... começa a dar mais uma maquiada, né? Daqui a pouco, eu não só luto contra esse princípio, como eu aceito, e ele já começa a fazer parte da minha vida como algo que eu também estou fazendo ou estou permitindo, porque aqui que o diabo vai ganhando. Ele não liga não, gente, ele pode demorar, ele não liga por demorar. A religião trouxe a penitência sobre o pecado. E qual era a penitência? Oração. Tipo, enquanto a gente tiver a oração como a penitência... Agora, por que a gente tem essa conduta de oração como penitência? Por que a oração é uma penitência? Porque nós somos oriundos do catolicismo. E lá, oração era uma penitência. Por que os nossos irmãos coreanos, antes de ir para o seu trabalho, por que as igrejas lá são 7 mil, 10 mil, 20 mil? Por que elas são grandes? Porque pode olhar, se você der uma caminhada até lá, você vai descobrir uma coisa. Ninguém, praticamente igreja nenhuma, vai para o seu trabalho antes de passar na igreja para orar. E não é oraçãozinha não, é oração mesmo. Pode fazer uma pesquisa. Quer saber como a maior igreja do mundo, que é de Paul, como é que é o nome dele? Paul Chon, sei lá. De 100 mil pessoas, vida de oração, irmãos. O empresário, todo mundo passa na igreja com sua família, ora e vai para o seu trabalho. Ou eles passam de manhã ou passam à tarde. Todos os dias, é cultura, é conduta, não é? Agora, quando você já nasce fora dessa mentalidade, a oração não é penitência, a oração é prazer. E aí sim, irmãos, a oração tem sido prazer na nossa vida. A contemplação, olhar nos olhos de Jesus, vir Jesus, só dar uma passadinha perto de você e deixar o perfume dele, o cheiro dele. Ai, Senhor, eu senti que você estava aqui, obrigado. Não é sobre falar muito, não é sobre ser ouvido, né? É sobre você ouvir. A oração tem mais a ver com você ouvir a Deus do que você ser ouvido. Eu preciso orar até que eu seja capaz de ouvir a Deus. E não orar para Deus me ouvir. Para de empurrar a garganta abaixo de Deus, a sua vontade, irmão. Os evangélicos põem seus filhos a orar como castigo. Não, você errou, vai orar. Quando na verdade, olha que ganhou alguma coisa. Olha o que Deus deu para nós, meu filho. Vamos orar agradecendo a Deus. Para mudar uma conduta, uma postura e a oração se tornar fonte de prazer e não fonte de penitência, irmão. Faz sentido ou não? Porque os irmãos que fizeram história, sempre tiveram uma vida envolvida de oração. Então, como que eu vou vencer esse ambiente espiritual caído? Como eu vou vencer esse ambiente, irmãos? Quando eu começar a expurgar, a evitar que o fermento dos fariseus entre dentro de nós. Porque o fermento é o seguinte, é uma coisa pequena que colocando dentro da massa promove um crescimento, mas é falso, né? Porque a massa cresce, mas é ilusório. Por exemplo, vou terminar com isso. Quando eu era pequeno, minha mãe comprava lá um pão para cada um.
Aí tinha uns gulosos lá que acordavam mais cedo, cortava metade, falava assim, você é pequeno, você come meio pão, né? Aí pronto, essa é outra história. Mas quando a gente acordava com pão, né? A gente pegava o pão francês. Esse aqui tá maior, esse tá maior. Mas sabe o que é engraçado? Eu trabalhei depois numa padaria. Todos os pães são calculados o peso 100 gramas. A questão é que o fermento em alguns inchou mais, fez um buraco dentro dele. Então, o tamanho que você vê não define peso, nem sustento. Você consegue perceber qual a loucura disso aqui? Então, irmão, para de medir o pão. Come a sua parte, porque o pão que Jesus deixou é pão asmos da sinceridade e da verdade. Para de medir o pão, olha o pão que Deus me deu, olha, para de medir a sua vida, ou se você merece mais. Só pega a sua parte e come. Pega a sua parte. Todos nós estamos numa mesa e todos nós somos filhos de Deus e todos nós precisamos de Deus. E esse pão asmo vai combater o pão fermentado. O pão que é Jesus, que é asmos da sinceridade e da verdade, vai combater a mentira e o engano proveniente dessa conduta com a religiosidade. Então essa é a batalha espiritual. Não deixa na sua mente você perder lugares. Quando eu iniciei falando sobre Gideão, a gente viu Gideão cheio de questão, cheio de problema, reclamando. Depois vimos Deus construindo dentro dele, derrubando os altares, as coisas. Depois deu para ele um acesso, uma vitória exterior. Mas lembre-se, as nossas derrotas começam na mentalidade. Quando a gente perde princípio, quando a gente começa a falar, afinal de contas eu posso dar um jeitinho aqui, e finge que não está vendo ali, e a gente vai abrindo uma brecha, né? E quando Deus puxa a nossa orelha, ainda há esperança, mas quando Ele entrega a gente, aí é mal. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós concluímos, Senhor, sobre batalha na mente, sobre guerrear, sobre essa batalha que a gente precisa ter contra esses argumentos, Pai, argumentos falsos, Pai, que às vezes tenta destruir, Senhor, a estrutura de fé, roubar o nosso homem interior. Hoje nós colocamos essa oração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, e guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome, Pai. Pai, olha para nós, Pai, e nos devolva a alegria da salvação, a alegria, Senhor, de orar, de buscar, a alegria, Senhor, de contribuir, ser sincero com as nossas contribuições, seja ela, Senhor, de trabalho, seja ela financeira, Senhor. Se for para colocar a mão na obra, que não seja cansativo, mas seja prazeroso. Pai, não deixe a gente medir o pão na mesa, Senhor. Não deixe a gente medir o pão na mesa. Se Cristo é mais ou se eu mereço mais de Cristo. Na verdade, Pai, a gente recebeu do Cristo partido. Ele é partido por nós e Deus parte com equidade. Deus parte com equidade. Pai, muito obrigado pela equidade do seu Filho, Pai, que fez a gente se levantar depois a gente estar desistindo, como os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam desistindo, desanimados, indo embora, mas o Senhor encontrou eles sentados numa mesa, partiu o pão e eles reconheceram você e voltaram para o seu propósito. Hoje a gente quer voltar para o propósito, voltar para a sua vontade. Não porque a gente está em festa, Pai, nossa conduta não se apoia em cima de evento, Pai. Nós somos, Pai, nós queremos ser essas pessoas, Pai, todos os dias, de segunda a sexta, com evento sem evento, com conferência ou sem conferência, todos os dias nós estamos no mesmo lugar, Pai, conferindo o nosso coração, Pai, e o nosso inimigo, Pai, não é o meu irmão, Pai, o meu inimigo mora dentro de mim, é a alma, a carne, é o diabo tentando manipular as minhas emoções, roubar o meu espírito voluntário e tirar a minha fé naquilo que o Senhor prometeu. Nós oramos hoje por esse coração de volta e pedimos, sustenta as nossas vidas, Pai, com o espírito voluntário, Pai, e devolva, restaura a alegria da salvação. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.